Meus irmãos, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo, cada um dos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana do Paranoá. Gostaria de dar prosseguimento à nossa série de mensagens em Marcos, o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos ao capítulo 8, verso 11 ao verso de número 21. Aqui nós temos dois momentos, ou esse texto a gente vai dividir ele em duas etapas. A primeira, Jesus ele confronta os fariseus. Na segunda parte, Jesus ele adverte os seus discípulos para tomarem cuidado com o fermento aqui dos fariseus e também de Herodes. Nós louvamos a Deus, sabemos que temos enfrentado um momento difícil, de confinamento, mas agradecemos também ao Senhor pela possibilidade, o privilégio que temos de estudar, meditar e aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Minha oração, meu desejo é que essa mensagem possa realmente mudar as nossas vidas, que possa entrar no nosso coração, na nossa mente, fazer diferença na nossa vida. Tá certo? Eu gostaria de ler a palavra do Senhor então, Marcos 8, verso 11 ao verso de número 21. Diz assim a Sagrada Escritura: E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não lhe será dado sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre não teres pão? Ainda não considerastes? Não compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E quando partiu 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Vamos orar. Pai, obrigado por mais esse momento. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que sempre nos confronta, que nos corrige, nos ensina, Pai. É por ela que nós baseamos a nossa vida, a nossa fé, a nossa prática. Deus, por isso rogamos ao Teu Espírito que nos abençoe. Abençoe cada irmão, Pai, cada pessoa, cada irmã, cada criança, Pai, que nos assiste, que vai ter contato, ó Deus, com esse vídeo, ó Pai, em suas casas. Que seja o Teu Espírito Santo iluminando, tocando, ensinando, ó Pai, através da Tua Sagrada Escritura. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, seja exaltado e a Tua palavra seja anunciada com fidelidade, Pai. Abençoa o Teu povo para a glória de Jesus Cristo. É que oramos. Amém. Amém, irmãos. Então nós temos esse texto aqui diante de nós e a gente percebe que os fariseus, então, eles voltam a se opor a Jesus. Jesus está na região ali do Mar da Galileia, ele desembarca na região mais a oeste, no ocidente ali, e os fariseus parece que eles já saem para procurar Jesus, para chegar perto de Jesus, para se opor a Jesus. É interessante que enquanto o ministério de Jesus está crescendo, ele mais uma vez multiplica pães, as pessoas estão buscando Jesus. Nós tratamos disso no texto passado, quando Jesus multiplica ali os pães, agora há uma multidão de gentios, a gente percebe que os gentios não queriam deixar Jesus, 3 dias se passaram, eles estão ali com fome de Jesus, eles buscam Jesus para serem abençoados, mas os fariseus, eles buscam Jesus para se opor. Aqui o texto fala que eles, verso 11, que eles puseram-se a discutir com ele. Parece que eles buscam Jesus para entrarem numa discussão ali sem sentido. Isso o texto nos mostra. O verso 11 então diz isso, que eles se puseram a discutir
com Jesus. Então Jesus desembarca e os fariseus logo ali vão à procura de Jesus. E a palavra, então, no verso 11 diz que eles, tentando Jesus, pediram um sinal do céu. Aqui a ideia é que eles estão exigindo de Jesus que Jesus faça um sinal, que Jesus faça algo que vá testar, ou que vá aprovar Jesus como o profeta que eles estavam esperando. É como se eles colocassem um teste na vida de Jesus para que eles então crescem em Jesus. É como se eles exigissem, faça algo e aí então nós vamos crer em você. Né? É interessante que para eles, tudo que Jesus já tinha feito não valeu de nada. Então eles desconsideram Jesus. Né? Os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo ao toque de Jesus, a palavra de Jesus, os paralíticos estão tendo ali a sua saúde restaurada, os mortos estão ressuscitando, os espíritos malignos estão sendo expulsos. Jesus multiplicou pão aqui, peixe para multidões, e eles então pedem para Jesus um sinal. É como se tudo isso já não bastasse. Eles são conhecedores da lei, né? São os fariseus, eles têm contato com a Escritura, com o Antigo Testamento, com a lei de Moisés. E claramente o que Jesus tem feito, toda a fama de Jesus, tudo aquilo que Jesus está fazendo é um sinal de quem Ele é. Já são vários sinais que Jesus tem demonstrado pelas suas maravilhas, pelo ensino, os gentios estarem buscando Jesus ali, tudo isso são sinais que aprovam que Ele vem de Deus. E as obras de Jesus, obras de misericórdia, obras de graça, tudo isso mostra que Ele é o enviado de Deus. Mas os fariseus aqui, eles não querem crer em Jesus. Eles já decidiram que não querem crer em Jesus. Eles já têm um preconceito contra Jesus, já têm um conceito formado, o pensamento deles já está formado contra Jesus. Então eles procuram Jesus aqui mais um momento e a palavra então fala que eles estão tentando Jesus com esse pedido, pedindo mais um sinal. Então eles queriam um milagre do céu, como se tivesse fogo do céu, que o nome de Jesus fosse escrito com letras douradas. Estão querendo algo que Jesus não vai fazer. Jesus vai se recusar a fazer esse tipo de exigência. Então eles estão exigindo de Jesus algo e Jesus não se submete a esse tipo de coisa. Então, as obras de Jesus mostram claramente que Ele é o Messias. O Messias ele vem para restaurar a criação, Ele veio para tirar o sofrimento. E Jesus tem feito isso. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando. Ele está alimentando as multidões, ou seja, na era do Messias vai haver comida para todo mundo, ninguém vai ter fome. Isso é um sinal da bênção de Deus, um sinal de que Jesus Cristo é realmente o Messias. Então, esse pedido que eles fazem, a gente quer ver um sinal, a gente quer que você faça um sinal do céu, é uma exigência, eles estão exigindo que Jesus se submeta a eles. É como se eles estivessem acima de Jesus. Então você faz um sinal e aí sim a gente vai crer. Então é a ideia de que se tu é o Cristo, faça algo grande então do céu e aí nós vamos crer. Um teste aqui que eles fazem para Jesus, uma prova. O texto então fala que eles estão tentando a Jesus. Então a verdade é que eles já têm a opinião formada a respeito de Jesus. Eles não querem crer em Jesus. Quando a gente olha para trás, para tudo aquilo que a gente já estudou no livro de Marcos, para tudo aquilo que a gente vê nessa oposição dos fariseus contra Jesus, a gente percebe que eles já destacaram Jesus como um falso profeta. Jesus é aquele que come com pecadores, com publicanos. Jesus também é aquele que não ensina a tradição dos anciãos. Jesus não colocou os discípulos para lavarem as mãos ali antes de se alimentarem por questões religiosas, não é questão de higiene, mas religiosa. Então Jesus não ensina isso para eles. Eles acham que Jesus blasfemou quando Jesus cura o paralítico e perdoa os pecados desse paralítico. Eles pensam ali no coração deles, isso é blasfêmia, no capítulo 2. Eles já colocaram que Jesus expulsa demônios pelo poder do diabo. O diabo está expulsando os demônios. É isso que eles falam de Jesus. Então eles têm ali tudo pronto, a mente deles já está bloqueada, o coração já está endurecido para Jesus Cristo. Então tudo que Jesus faz, eles descartam. Jesus não guarda o sábado para eles, então da forma como eles entendiam o sábado, o descanso, Jesus não guarda o sábado, Jesus quebra a lei. Quando Jesus cura o homem da mão ressequida,
Eles vão dizer que Jesus fez isso no sábado, isso não poderia acontecer. E ali naquele momento, capítulo 3, verso 6, eles decidem, os fariseus, junto com os herodianos, que a gente vai falar um pouco mais à frente aqui no texto, decidem então tirar a vida de Jesus. E aqui eles chegam exigindo um sinal do céu. Então Jesus rejeita essa exigência, Jesus não se submete a esse tipo de coisa. Jesus é o próprio Deus, é o Criador, é o Messias, é o Cristo, veio para salvar. Ele não veio para obedecer a homens, quanto mais homens como esses aqui. O verso 12 fala que Jesus então arrancou do íntimo do seu espírito um gemido, né? A ideia é que Jesus sofre aqui ao ver a dureza do coração do ser humano, o pecado que endurece o coração do homem, cega o homem para as coisas de Deus. E Jesus então arranca um gemido aqui do íntimo do seu espírito e pergunta: por que pede esta geração um sinal? Né? Jesus está colocando aqui não só esses fariseus, mas como se toda uma geração estivesse sofrendo dessa dureza de coração. Essas pessoas viram vários sinais, vários milagres de Jesus e ainda assim não creem em Jesus. Né? Os fariseus vão serem aqui responsáveis também pela morte de Jesus. Né? Então são homens cegos, homens com o coração duro, os ouvidos tapados para a verdade de Deus, não querem deixar o seu pecado e aí rejeitam a Jesus. Então Jesus fala dessa forma: por que pede esta geração um sinal? E aí a palavra de Jesus é a seguinte: em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Jesus fala: não vai ter sinal nenhum para vocês. Não que Jesus não tenha poder para fazer mais maravilhas, ou que ele não faria mais maravilhas, ele sim faria, mas para esse povo aqui não adiantava mais nada. Se tudo que eles já viram, tudo que Jesus fez, não causou impacto ali no coração deles, eles já estavam com o coração endurecido, fechados à salvação, fechados ao Evangelho. Isso é perigoso. Então o verso 13 diz que Jesus os deixou e tornou a embarcar e foi para o outro lado. Então Jesus continua ali na região da Galileia, Jesus está andando ali por aqueles povoados ali, e agora ele pega o barco e vai para o outro lado. Os discípulos estão dentro do barco. E é interessante que Jesus então vai falar para eles, no verso 15, preveniu Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E aí a ideia é que os discípulos ouvem Jesus falar isso e eles começam a discutir, a pensar entre si, falar: porque a gente não trouxe pão, né? Jesus deve estar falando sobre o fermento, que é usado no pão, porque a gente não trouxe pão. E aí o texto fala que eles levaram só um só pão, se esqueceram de levar os pães. Então Jesus fala do perigo desse tipo de pensamento dos fariseus e de Herodes, do ensinamento deles, do estilo de vida que eles levam. Jesus está advertindo os discípulos contra isso: toma cuidado com isso. E Jesus coloca como se fosse um fermento. E aí os discípulos não conseguem compreender. Eles acham que é sobre pão ainda, eles estão preocupados com pães, com comida. E Jesus está falando do reino de Deus, está falando do perigo aqui que algumas pessoas vão enfrentar, e a gente percebe que até o dia de hoje essas doutrinas, essas falsas doutrinas entram no coração das pessoas e cegam as pessoas para as coisas de Deus. Então Jesus está falando aqui de ensinamento, de doutrina, para eles terem cuidado com o ensinamento, a doutrina dos fariseus e o estilo de vida de Herodes. Jesus, verso 17, Jesus percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerais, não compreendestes, tendes o coração endurecido. Olha só que interessante, Jesus fala aqui de alguns sentidos aqui: o coração endurecido, tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, não vos lembrais. Ele fala de coração, fala de olho, fala de ouvido, mas no sentido espiritual. Jesus está contando para eles ali, Jesus já tem um tempo que está andando com eles, fala sobre coisas espirituais, sobre ensinos aqui da palavra de Deus, ensinos contrários à Escritura, mas eles não compreendem. Né? E aí Jesus então os lembra. Você lembra quando eu multipliquei os pães por 5.000? Você lembra quando eu multipliquei os pães para 4.000? Quanto sobrou? Sobrou 12 cestos, sobrou 7 cestos. Então não é sobre comida que eu estou falando. Jesus pode fazer comida a todo momento, isso não é o problema de Jesus. Então Jesus não está falando sobre alimento físico, ele está falando sobre o fermento, a doutrina dos fariseus que é perigosa, a doutrina de Herodes também que é perigosa.
perigosa. O fermento, ele é um componente que é colocado na massa, que ele entra por toda a massa, ele avança na massa, ele cresce, ele consegue fermentar toda a massa. Um pouco de fermento avança sobre toda a massa. Então Jesus fala da doutrina desses homens aqui, dos fariseus, e do estilo de vida de Herodes, como um fermento, algo que é invisível, algo que vai aos poucos e que vai inchando, que vai afetando toda a vida da pessoa. Então Jesus está falando para eles e para nós também tomarmos cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, né? O texto então termina Jesus dizendo, continua, é como se os discípulos não conseguissem compreender. Jesus termina com a pergunta: não compreendeis ainda? Então os discípulos têm a dificuldade de entender as coisas de Deus, não conhecem Jesus ainda plenamente, eles estão avançando nesse conhecimento, nós temos falado sobre isso. Então Deus é aquele que vai sempre nos corrigindo, vai nos ensinando a cada momento, vai direcionando a nossa vida, e a nossa obrigação, a nossa responsabilidade é termos os olhos atentos, os ouvidos abertos à palavra de Deus, para vermos, para ouvirmos tudo aquilo que Deus tem para nós, para o nosso próprio crescimento. Então, Jesus fala sobre fermento aqui, e a ideia então é essa: o fermento age silenciosamente, mas é poderoso, é perigoso. Então Jesus trata dessa forma, como se fosse um fermento. Então aqui nós temos dois tipos de advertência que Jesus faz. Um é em relação aos fariseus e outro em relação a Herodes, né? O grupo dos fariseus é aquele grupo que mais se opõe a Jesus. Nós temos muitas informações sobre esse grupo na Escritura. Já o pessoal de Herodes, nós não temos tanta informação sobre eles, mas a gente percebe pela vida de Herodes, né, no texto anterior, no capítulo 6, como que era a vida de Herodes, né? Herodes foi aquele que matou João Batista, que mandou decapitar João Batista. Capítulo 6, verso 14 até o verso 26, fala do aniversário dele, como foi a morte, que havia a dança, festa, provavelmente muita bebida ali naquela situação. E Herodes então vai mandar matar João Batista. E os fariseus vão mandar matar Jesus, né? Vão ser responsáveis aí também pela morte de Jesus. Então nós temos dois grupos aqui que representam dois estilos de vida. Os fariseus, o fermento dos fariseus é o estilo de vida que eles levam, a doutrina que eles ensinam, e também Herodes é um outro estilo de vida, que são opostos, né? São dois modos de viver totalmente em extremos, né? Os fariseus são religiosos. Eles são pessoas que externamente, né, a religião deles era uma religião externa, uma religião exterior e não do coração. Jesus vai chamar eles de raça de víboras, né? João Batista também, são um pessoal que tem uma casca bonita, mas por dentro são terríveis, são homens cruéis, tá? Eles então são religiosos, eles são caracterizados, os fariseus, por uma santidade exterior. Eles carregavam lá a lei na cabeça, se vestiam como fariseus, né? Faziam tudo para serem vistos pelos homens. Em Mateus, Jesus vai falar que eles amam os primeiros lugares, que eles gostavam de fazer as orações em público para serem vistos pelas pessoas. Então, eles gostavam de serem vistos, de ser chamados de mestres, eles têm uma posição importante ali naquela época, na vida do povo, como religiosos, como os guardiões da lei de Deus, né? Mas isso nos mostra que a característica deles era uma santidade exterior, externa. Eles acrescentavam à lei de Deus as suas tradições, né? E a gente corre esse perigo de vivermos então por rituais humanos, por regras, por tradições que não estão na palavra de Deus. A gente precisa tomar cuidado com isso. Esse tipo de vida dos fariseus, esse fermento aqui, leva as pessoas a terem um senso de justiça própria. Eu faço as coisas, então eu mereço alguma coisa da parte de Deus. Eu obedeço à lei de Deus, então Deus me deve alguma coisa. Os fariseus, eles davam dízimo, Jesus fala que eles davam dízimo até do endro, da hortelã, do cominho. A gente nem imagina como é que seria isso. Eu vou arrancar folhinhas ali, vou de 10 pés, eu vou de 10 pés de cominho, eu vou arrancar um e devolver para Deus. Então eles eram muito cheios de regras. Isso tornava então o coração deles orgulhoso.
né? Eles são melhores do que os outros, eles se acham melhores do que os outros, né? A palavra fariseu significa separado, então eles se acham separados, os santos, e os outros são impuros, são pecadores. Então esse senso de justiça bloqueia o coração da pessoa para Deus, para receber Jesus Cristo, para receber o Evangelho. As pessoas, hoje em dia, se a gente perguntar para as pessoas, você é uma boa pessoa, geralmente as pessoas vão dizer que sim, não, eu não roubo, eu não mato, né, eu faço tal coisa, eu faço isso, eu mereço alguma coisa. Esse é o pensamento de muitas pessoas, e algumas pessoas na igreja têm ainda esse pensamento, né, de que merecem algo de Deus, que podem exigir alguma coisa de Deus, porque cumprem ali alguns mandamentos, algumas regras. Esse é o fermento dos fariseus, a gente precisa tomar cuidado com eles. Já o outro lado, Herodes, como eu disse, eles são separados, estão em pontos distantes aqui. Herodes, por outro lado, é mundano, ele não se importa com a lei de Deus, ele não está nem aí para os mandamentos de Deus. Eles não são religiosos, eles são políticos e vivem uma vida desregrada, como a gente percebeu lá no aniversário de Herodes. E por fim, João Batista vai ser decapitado no aniversário, né? Em vez de um bolo de aniversário, vem uma cabeça do profeta numa bandeja. Então é um estilo de vida pernicioso, nas trevas, né? Então, se os fariseus eles têm uma santidade exterior, os herodianos, Herodes, não está nem aí para santidade alguma, ele não se importa com isso, né? Eles vivem sem lei. Os fariseus são legalistas. Já os herodianos são sem lei, não se importam com isso, né? Eles vivem uma vida de libertinagem, eles rejeitam qualquer tipo da parte de Deus, da lei de Deus. E é interessante quando a gente observa que Herodes, ele até gostava de ouvir João Batista. Capítulo 6, verso 20, fala que Herodes temia João, ele sabia que João Batista era um homem justo e santo, tinha segurança e quando ouvia, ficava perplexo e escutava de boa mente. Então, esse tipo de fermento aqui de Herodes, a pessoa continua ouvindo a palavra de Deus, continua reconhecendo a pessoa que é de Deus, mas isso não afeta o coração dela, o coração está endurecido. Então, nós temos aqui dois tipos de fermento, vamos chamar assim, que são invisíveis, que são perigosos. Jesus então adverte os seus discípulos: cuidado com esse pensamento, cuidado com esse tipo de coisa, cuidado com o legalismo, achar que Deus deve alguma coisa a nós, que nós somos justos aos olhos de Deus. Se a gente olhar a história da Escritura, somos pecadores, nós perdemos o nosso direito, somos culpados diante de Deus por causa do nosso pecado. Só Jesus Cristo consegue nos justificar, consegue nos tornar justos aos olhos de Deus. Não porque nós fazemos alguma coisa, mas porque Cristo fez. E nós obedecemos a lei, consequentemente, nós fomos salvos e aí nós obedecemos a lei de Deus para agradar o coração de Deus, porque nós sabemos que Deus nos ama, né? E não para sermos salvos. A ideia é essa: nós não somos salvos por obedecer, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus e a partir daí então nós vivemos uma vida de santidade por causa de Jesus, né? E não é o contrário, nós não obedecemos para ser salvos. E já os herodianos aqui, Herodes, que representa esse outro lado, esse outro tipo de fermento pernicioso, muitas vezes nos nossos dias são pessoas que começam a fazer concessões ao pecado, né? Um pecadinho, uma mentirinha aqui, um errozinho aqui, e isso vai entrando no coração da pessoa, a pessoa vai deixando, vai afrouxando a lei de Deus e acaba que a lei de Deus não faz mais sentido na vida da pessoa. Ela pode até permanecer perto, ouvindo boas pregações, reconhecendo homens de Deus, mas isso não afeta mais o coração. O coração foi endurecido, os olhos são cegos e os ouvidos estão tapados. Então Jesus Cristo adverte aqui esses dois estilos de vida, esses dois tipos de fermento. Que Deus nos guarde desse tipo de gente, que Deus nos guarde desse tipo de ensinamento que muitas vezes entra sorrateiramente nos nossos corações e tem o poder então de crescer, de levedar toda a nossa vida. Tomemos cuidado com o fermento dos fariseus e também de Herodes, que nós não exijamos nada de Deus como os fariseus fizeram aqui, exigindo um sinal. Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Quem é você? Quem sou eu para mandar em Deus ou para exigir que Deus faça alguma coisa na nossa vida? Somos pecadores, é aquilo que Deus faz, Ele faz pela graça, Ele faz muito bem, com sabedoria, com amor, Ele nos ama, Ele te ama, e a gente não precisa exigir nada, muito menos um sinal
da parte de Deus para crer em Jesus. Nós temos a Escritura, nós temos a criação, nós temos a nossa própria consciência, né, que nos fala sobre Jesus Cristo, que fala que Ele é o verdadeiro. Nós temos Jesus Cristo, a pessoa bendita de Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Não precisamos de sinais para crer em Jesus como os fariseus. E cuidado também, então, com o mundanismo, né, as concessões que nós fazemos, licenças para cometer pecados. Né? Isso é perigoso, isso entra no coração das pessoas, isso pode crescer e é perigoso. Por isso que Jesus, então, adverte que isso entra silenciosamente, cresce e afeta toda a vida das pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus guarde o nosso coração, a nossa mente, nós possamos sempre nos voltar à palavra de Deus com cuidado para entender toda a Escritura, entender o texto, colocar no nosso coração a verdade de Deus, ao santo Evangelho do Senhor Jesus e sermos protegidos aí desse fermento. Então, enquanto Jesus Cristo dá pão, alimenta as pessoas, as multidões aqui com pão verdadeiro, os fariseus e os herodianos estão fermentando, estão disseminando fermento, está estragando a vida das pessoas. Então, essa é a advertência de Jesus aos discípulos naquele momento e também a minha vida e a sua vida. Que Deus nos abençoe, tenha um domingo, uma noite abençoada aí pelo Senhor, que a sua semana também seja diante de Deus, cheio da graça do Senhor, da palavra de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por mais uma vez a tua palavra aqui aberta, exposta diante de nós. Teu Filho Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso bom pastor. Ele nos adverte aqui então, ó Pai, tomarmos cuidado com esses ensinamentos, com esses pensamentos, ó Deus, que não provém da tua palavra, que são distorções, ó Deus, da verdade, são a tradição dos homens, ó Deus, são mandamentos humanos, são regras que não conseguem, ó Deus, atingir nosso coração. Em nome de Jesus, nos guarda da justiça própria, ó Deus, também que nós não sejamos pessoas que ficamos julgando as outras pessoas como inferiores, como impuras, ó Deus, como se nós tivéssemos algum mérito na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nos guarda também do mundanismo, do secularismo, Pai, da licenciosidade, do estilo de vida, Pai, desregrado, que o pecado não possa entrar no nosso coração e crescer como esse fermento, Pai. Guarda a nossa vida, guarda o teu povo em Cristo Jesus, que nós possamos sermos responsáveis, ó Deus, cristãos que têm fome, que têm sede da verdade, que usamos, ó Deus, a nossa liberdade para vivermos em santidade, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoe cada um, Pai, dos meus irmãos. Assim é que eu oro em nome de Jesus. E agora, amados, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a presença, a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, para todo sempre. Amém. Amém. Grande abraço. Beijo no coração. Espero logo a gente estar junto aí, fazer um churrasco aí para comemorar nosso retorno dos nossos cultos presenciais. Beijo.